palavra do Senhor diz assim: Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tomar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, sereis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: Não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprover, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: Volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, ó Deus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, use o teu servo e abra os corações para que ela frutifique, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, com a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos falar de retribuição. O que está acontecendo aqui o cenário? Se você está nos visitando, e nós estamos falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, e tem algumas mensagens que estão no canal nosso do YouTube, você pode acompanhar lá se você não acompanhou. O que aconteceu no último sermão que nós estudamos? Absalão havia sido morto por Joabe, comandante de guerra de Davi. Davi lamentou, entrou em depressão, mas o Espírito Santo, os amigos, o incentivaram a levantar. Por quê? Porque ele tinha um reino para tomar conta, ele tinha afazeres, ele tinha o que continuar a sua jornada. E foi o que ele fez. E nesse momento ele foi até Judá, ele mudou o comandante de guerra e ele tentou pacificar novamente o povo de Deus. E o povo de Deus reconheceu, de fato, Davi como rei e falou: volte para Jerusalém. E Davi está nesse momento para voltar para Jerusalém. E aí ele tem 3 encontros com pessoas. Uns fizeram boas coisas, outros fizeram más coisas. Então nós falaremos sobre retribuição. Ou você poderia falar sobre vingança, sobre pagar segundo você recebeu, né? Retribuição pode ser uma coisa boa ou ruim. Por exemplo, para um criminoso, seria prisão ou até mesmo a morte. E a pessoa, por exemplo, que usa anabolizantes, esteroides para competir, se ela for pega no exame antidoping, ela será punida com uma desclassificação, suspensão. E se você mente para os seus amigos, se você mente para as pessoas, você vai perder a amizade daquele que você está mentindo, né? No entanto, retribuição nem sempre, né, é ruim. Tá? Quando alguém faz algo bom para nós, a gente fala: puxa vida, eu quero fazer algo bom para ele também, porque me alegrou o coração o que fizeram para mim. Então eu quero fazer. A gente gosta de retribuir bondade com bondade, algo natural. E queremos ser gentil. Nós somos gentios no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças. Todas essas comemorações especiais que nós temos no nosso calendário são coisas boas, criadas, sim, pelos homens, mas é gostoso a gente celebrar. Festa de aniversário, é gostoso a gente comemorar, celebrar. É bom comemorações, homenagear pessoas em datas especiais. Tá? Até mesmo a nossa vinda ao culto é uma espécie de retribuição, se você quiser dizer assim, né, uma resposta ao que Deus fez por nós, derramando a sua graça por nós. Essa noite nós vamos olhar para Davi, como ele lidou com alguns problemas. Né? Nós não vamos problemas de retribuição ou vingança, pessoas que fizeram mal e pessoas que fizeram bem para ele. Né? O cenário histórico, então, é essa. Após a tentativa de golpe de Absalão, Absalão é morto, e aí ele está retomando o reinado de Jerusalém e voltando para Jerusalém. Né?
Quando o rei voltou ao poder, ele tinha problemas e pessoas com quem ele tinha que lidar, né? O objetivo essa noite não é aprender mais fatos sobre Davi, nós aprendemos muito já sobre Davi, né? Nosso objetivo é olhar para os fatos que aconteceram aqui no texto e aprender como a graça de Deus melhora os nossos relacionamentos com aqueles que nos machucaram ou que nos machucam e aqueles que nos abençoam. Como nós podemos lidar? O primeiro foi o povo de Israel, né? Achou graça. A primeira questão foi Davi responder àqueles que se opuseram publicamente, né? Como que a gente responde quando alguém se opõe publicamente a nós? Normalmente a gente fica irritado, brigamos, né? Obviamente a relação de Davi com as pessoas estava tensa. Por quê? Eles nunca teriam apoiado Absalão se eles em sua tentativa de golpe, se eles soubessem que Davi seria o rei, né? Então estava abalado, né? E agora, o que fazer com aqueles que apoiaram Absalão contra Davi? Como que Davi vai reagir com aquele povo que estava contrário a ele? No decorrer das nossas vidas, nós enfrentamos conflitos, seja em casa, no trabalho, com amigos, na faculdade, na escola, em todo lugar vamos ter desentendimentos, conflitos. E nesse tempo nós temos que fazer escolhas, guardar rancor ou estender graça. Guardar rancor vai te trazer mais malefícios. Davi escolheu ser gracioso. Ele disse que gostaria de voltar para Jerusalém. Ele deu o primeiro passo. Para construir uma ponte, Davi então coloca Amasa como comandante do seu exército. E aí o recado que ele está dando para o povo é o que? Eu estou colocando alguém de vocês aqui para ser o líder do meu exército. Eu não quero guerra mais com vocês, eu quero paz com vocês. É esse o recado. É a mensagem que Davi está tentando enviar para o povo de Deus. E um dos maiores problemas que nós temos nos nossos relacionamentos, as tensões, é porque ninguém quer dar o primeiro passo. Ninguém quer, olha, desculpa pelo que eu fiz. Me perdoa se eu causei uma má impressão, se eu fiz algo de errado. E aí fica aquela tensão, aquele burburinho, tá? Nós vemos isso como sinal de fraqueza, tá? Até que alguém faça um movimento em direção ao outro, né? Não há esperança ou que de reconciliação. Você pode dar o primeiro passo com uma palavra gentil para alguém, né? O primeiro passo a gente vai dar com alguém que nos machucou, por exemplo. Uma palavra gentil, um aperto de mão, uma simples pergunta: "Tá tudo bem com você?" Por exemplo, você pode apenas sorrir para a pessoa, uma palavra de encorajamento ou um convite. Vamos fazer alguma coisa juntos? Quando Pedro negou Jesus, né? Imagina a cabeça de Pedro. Ele falou: nunca mais vou ser aceito pelo mestre. Mas o que Deus fez? O que Deus fez conosco? E Deus sempre faz. Deus dá o primeiro passo. Ele vem em direção ao pecador e fala: não, vem cá, vamos tomar uma refeição juntos. E durante a refeição ele deu a chance de Pedro reafirmar o seu compromisso. E é isso que Deus faz. Deus dá o primeiro passo, ele nos busca e nos chama de volta. Deus nos chama. Deus vai atrás de nós. Nós não queremos, mas Deus dá o primeiro passo em nossa direção. Paulo, perseguidor da igreja. Jesus deu o primeiro passo na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus foi atrás. Deus vai atrás dos seus. Ele dá o primeiro passo. Ele nos regenera. Ele muda a disposição do nosso coração. Também é verdade que nós não seríamos seus seguidores se ele não tivesse buscado a Paulo. Deus estendeu graça para todos nós, quando nós merecíamos o quê? A punição, o julgamento pelos nossos pecados. Nosso desafio, irmãos, é construir pontes, não destruí-las, não implodi-las. Tá? Antes de querer ajudar também o próximo, eu preciso estar com meu relacionamento bem com Deus. Não adianta eu querer aconselhar alguém se eu não estou bem com Deus. Como é que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. E aí, então, esse é o contexto que nós estamos.
Davi voltando para atravessar o Jordão, e o primeiro encontro que ele tem é com Simei. Acompanhe na sua Bíblia. Simei, nós não estudamos o capítulo 16, mas foi um homem que jogava pedras em Davi e amaldiçoava Davi, quando Absalão tentou o golpe contra ele. Capítulo 19, né, de 2 Samuel, versículos 16, acompanhe comigo. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhando de seus 15 filhos e seus 20 servos. E meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, o filho de Gera, prostrou-se diante do rei, e quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, e por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém, Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás, e lhe o jurou. O segundo encontro, então, né, Davi ali com o povo de Israel, depois ele se encontra aqui com Simei, antes da travessia do Jordão, e Simei é esse cara, que quando Absalão tentou o golpe, ele amaldiçoava a Davi e jogava pedras. Imagina ele, o rei passando, ele em cima do monte e atirando pedras no rei, né? Está lá depois os irmãos podem ler, capítulo 16, versículos 11 e 12. Agora Davi voltando para Jerusalém, esse mesmo Simei se arrepende e volta contrito, oferece 1000 homens benjamitas para ajudar a travessia, para ajudar Davi a retornar ao trono em Jerusalém. Simei merecia ordem. Em Êxodo 22, 28 diz assim: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Era passível de morte o que Simei havia feito. Os homens de Davi estavam prontos ali. Não vamos matar esse? Não vamos passar a espada nesse, Senhor? Não vamos feri-lo? Ele cometeu um ato de traição. Davi poderia condená-lo à morte, mas ele não fez isso, ele estendeu perdão. Davi precisava de Simei. Davi precisava de Simei. Davi, então, manteve Simei e disse que ele não morreria. Ele não morreria. E ele também precisava enviar uma mensagem, né, uma mensagem clara, de que ele não ia pagar o mal com o mal para aqueles que escolheram o lado de Absalão. A mensagem dada foi perdoar a Simei. Ele deve ter refletido, né, sobre a sua vida como alguém que pecou, um pecado que merecia a morte perante o Senhor, mas teve sua vida poupada. Deus, em seu amor, estendeu misericórdia a Davi, ao invés de justiça, e Davi faz o mesmo agora. Vocês lembram da parábola do credor incompassivo? Ele foi lá, ele devia uma quantia muito grande ao rei, milhões, impagável, e o rei perdoou ele. E aí ele saiu, encontra o seu conservo que devia lá R$100. Ele falou: não te perdoo. Aí ele implora: deixa eu parcelar, deixa eu pagar no mês que vem. Não, vai para a cadeia. E aí o rei ficou sabendo. E aí o rei voltou e puniu aquele servo que não estendeu compaixão para com o outro. Eu acredito que Davi entendeu que aqueles que experimentam o perdão devem estar prontos a perdoar. Nós acabamos de orar: Senhor,
perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Como é que você tem perdoado? E para a dívida você pode pôr ofensa, pecado, atuação contra a sua vida. Como é que você tem atuado? Como é que você tem agido quando alguém te ofende, quando alguém te fere? Você estende perdão ou você está pronto a vingar, retribuir o mal? O Senhor Jesus também diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Jesus parece dizer, se você diz ser um seguidor de Cristo mesmo, você deve entender que a sua ofensa perante Deus é maior do que qualquer coisa. E você não é capaz de pagar. Por isso que eu providenciei Cristo, para que pagasse por você. O princípio é simples, você recebeu perdão através de Cristo. E esse perdão você deve estender. Mas eu admito, irmãos, é muito mais fácil falar do que fazer. Não é fácil, é difícil. Mas é uma luta que nós temos que pedir orientação para o Espírito Santo para perdoar. Em 1 Reis capítulo 2, vocês não precisam abrir, quando Davi está no leito da sua morte, ele deixa algumas instruções finais para o seu filho Salomão, que é o novo rei de Israel. Ele essencialmente assinou uma sentença de morte para Joabe, né? Que havia minado toda a autoridade de Davi, assassinado vários homens inocentes. E Simei, ele disse a Salomão, né? Para Joabe e para Simei, porque olha que ele disse a Salomão, eu prometi que não mataria Simei, mas eu não sou você. Ele disse para Salomão, eu não sou você. Salomão disse a Simei, olha Simei, eu não vou te matar, mas você não pode sair de Jerusalém, se você sair você será morto. É como se fosse uma prisão condicional, que ele não podia sair, ou hoje seria a tornozeleira eletrônica, né, que muitos estão usando. 3 anos depois, Simei deixou Jerusalém e foi executado. Foi executado. Davi realmente perdoou Simei? Ou foi apenas conveniência? Davi perdoou, mas acreditou que Simei ainda seria responsabilizado pelos atos civis que ele cometeu? Davi acreditava que Simei era uma ameaça para Salomão? Eu não sei. O que eu sei é que perdoar significa deixar a dor e passar o julgamento para Deus, para que Deus execute o juízo. O segundo encontro aí que teve foi Ziba e Mefibosete, versículos 24 a 30, irmãos. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse, por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia, abardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei. Meu senhor, contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, eu tenho de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei, fique ele, muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Esse encontro que teve aqui com essas duas pessoas, né, Ziba e Mefibosete. Ziba era o servo de Mefibosete, aquele que ficou responsável por cuidar das terras de Mefibosete. Mefibosete é o filho de Jonatas, ao qual Davi prometeu que não mataria. E Davi foi forçado ao quê? A um acordo
né? Quando ele foi forçado a sair de Jerusalém, Ziba e seus filhos se juntaram a Davi como aliados, como servos fiéis. Eles ficaram junto a Davi, esperando. E aí ele disse o quê? Para o rei Davi que Mefibosete não foi porque ele estava esperando o quê? A sua família tomar o reinado que era dele. E pelo que nós vemos aqui, pela vestimenta, pelo como ele estava se trajando, por não ter aparado a barba, as suas vestes sujas, seus pés com as unhas para cortar, todo maltrapilho, significa o quê? Que esse homem estava em depressão. E não era alguém que estava, de fato, esperando a sua família tomar o trono. Não, ele estava angustiado porque o rei foi embora de Jerusalém e ele ficou. É isso que aconteceu aqui. E aí são duas versões. Ziba contou uma história, Mefibosete vem aqui e implora, conta outra história. E aí Davi está com esse impasse. Ele fala, então, reparta as terras, metade é de Ziba, metade é sua, e assim ele apaziguou aquela situação também. Muitos dos conflitos que nós temos, muitas vezes é um mal entendido e não uma ofensa real. Então é necessário que a gente ouça as duas partes, que a gente não tome julgamentos precipitados, que a gente não... nós somos muito prontos a condenar, a julgar. Ouça as partes, meus irmãos, antes de tomar qualquer julgamento precipitado. Davi procurou o equilíbrio, declarou que eles dividiriam a terra então. Talvez Davi não tinha certeza de quem estava falando a verdade. Ou sentiu que só devia a Mefibosete devido à promessa que ele havia feito para o seu pai Jonatas. Mas também devia a Ziba pelo seu fiel serviço. Davi foi gracioso com ambos. A reconciliação surgiu porque Davi teve tempo para ouvir. Hoje as pessoas estão sem tempo. Não estou com muita pressa. Não, meus irmãos, nós estamos muito ocupados. Jesus foi um dos homens mais ocupados enquanto viveu aqui nesse mundo, mas ele não era apressado. Jesus sempre parava para ouvir. Ele era ocupado, mas ele não era apressado. Nós precisamos rever muitas vezes. A pressa tem causado depressão, ansiedade, doenças deste século, como é chamado. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Ocupados todos nós somos, mas nós precisamos o quê? Desacelerar, tá? Mais um encontro, Barzilai, versículos 31 a 40, irmãos. Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Eles sustentaram o rei quando esse estava em Manaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai, vem tu comigo e sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei, quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei irá, o teu servo, ainda um pouco além do Jordão? Porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade. Serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu-lhe o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Então, há mais uma pessoa nessa retribuição, né, que Davi... Quem que é esse? Esse Barzilai foi um homem que tinha feito bem para ele.
Em 2 Samuel 17, conta a história de Barzilai. Quando Davi foi obrigado a deixar Jerusalém em fuga, ele trouxe roupa de cama, tigelas, artigos de cerâmica, trigo, cevada, farinha, grãos assados, feijão, lentilha, mel coalhado, ovelhas, queijo, leite, vaca, para Davi e seus homens comerem. Hoje, é os nossos irmãos que estão fazendo isso com quem? Com os refugiados, meus irmãos, da Ucrânia, os missionários, nas fronteiras. Estão acolhendo esses irmãos que estão saindo com a roupa do corpo, muitas vezes, com seu passaporte, quando conseguem. E nós, com a fartura que nós temos, como nós temos abençoado a vida de outras pessoas. A igreja continua, sim, fazendo ofertas de amor, de caridade. Nós continuamos na entrega das cestas básicas, sim. Mas nós, como indivíduos, podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, irmãos. Nós podemos ir muito mais longe do que nós estamos. Tá? Barzilai foi um homem que sustentou o rei durante o seu êxodo. Durante o seu êxodo. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós aprendemos quem são realmente os nossos amigos. Quando Davi foi considerado um estrangeiro, Barzilai estava lá com ele, para suprir todas as necessidades que ele tinha. Embora o rosto de Davi estava exposto nos tabloides como procurado, vivo ou morto, como inimigo número 1, Barzilai permaneceu leal a Davi. Foi encorajado e fortalecido por seu amigo. Ele nunca esqueceu da bondade que Barzilai teve para com ele. Você pode ter um Barzilai na sua vida, Pode ser sua mãe, seu pai, que trabalhou a noite toda, que trabalhou horas extras para te pagar a faculdade, para pagar a escola. Você nem reconhece muitas vezes isso. Você nem sabe o que seu pai e sua mãe fez para você vestir o tênis que você vestia. Pode ser aquele pai que te buscou no meio da noite, que te resgatou. Um amigo. Professor, treinador, seu chefe. Alguém que acreditou em você quando nem você acreditava. Esse é um Barzilai na sua vida. Não esqueça dele. Seja grato a essa pessoa. Que quando você estava desacreditado, ele foi lá, estendeu o braço para você. Davi, então, convida Barzilai o quê? A voltar com ele e aproveitar as benesses do palácio real. Barzilai não quis. Ele falou, já estou velho, não tenho nada mais que aproveitar aqui. Mas se você quer ser gracioso, leva meu filho aqui, Quimã, para que seja agraciado. Ter o espírito de Barzilai, irmãos. Este homem não estava atrás de riquezas. Ele não estava procurando bens materiais. Ele só queria servir e honrar o rei. Não era sobre ele, era sobre o rei. Vemos nessa mesma atitude na vida de Jesus. O autor de Hebreus escreve, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, de vergonha, de desprezo, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus deu a sua vida, abriu mão da sua alegria para nos dar vida. Seu foco estava não no seu conforto, na nossa bênção. Ele deu para que nós pudéssemos receber. Ele sacrificou para que nós pudéssemos ganhar. Questões de vingança, retribuição para nós, irmãos. Cada um de nós experimentará bênçãos e abusos de pessoas. Isso durante a vida é natural. Nós vamos receber alguém que quer se aproveitar de nós e alguém que quer nos abençoar. Simplesmente porque nos ama e gosta de nós. Não tem motivo nenhum. Pais, mães, avós, entre outros, cônjuge. É bom comemorar, é bom fazer festa. Precisamos fazer isso, irmãos.
Em vez de nos concentrarmos no que nós não temos, precisamos nos alegrar com o que Deus nos deu. Muitas vezes nós estamos reclamando, eu tinha isso, podia ter aquilo, podia ter no seu outro. Agradeça a Deus com aquilo que Ele te deu. Seja grato a Deus. Se é o muito, se é o pouco, mas é o que Deus te deu, seja grato a Ele, com o que Ele te deu. Fazemos muito melhor quando encorajamos os outros do que criticamos os outros. Quando encorajamos e estimulamos os outros, nós o que? Levamos as pessoas para cima. Quando nós só temos críticas, nada de bom para falar, nós estamos sendo um peso, puxando para baixo. Nós ferimos a pessoa ao longo da vida, e muitas vezes feridas profundas são causadas. Graça, perdão e reconciliação é necessário, irmãos. São fáceis de falar, mas são difíceis de realizar, de conceder. Graça e perdão, não sobre ignorar o erro que é feito, mas de colocar a justiça diante de Deus. Não somos nós, irmãos, que vamos resolver um mundo torto que nós vivemos. Não somos nós. Superar a dor, como pessoas que cometemos grandes delitos, falhas na nossa vida também. Entender que recebemos uma grande graça e estender isso aos outros também. E muitas vezes entender que a pessoa que está nos ofendendo não é porque ela é má, porque ela é ruim, ela tem um problema. E aquele grito, a externalização do problema dela está sendo naquela pessoa que é mais próxima, e talvez seja você. Ela está sofrendo com outras coisas, então ela está externalizando o problema dela em você. Se você está lambendo suas feridas, ou se você está numa posição de se vingar de alguém, você precisa fazer algumas perguntas. Você confia em Deus para fazer o que é certo? Você confia nele para corrigir o que está errado? Se sim, confie nele então e pare de brincar de Deus. Você não é Deus. Confie que o Senhor fará o que é certo. Perdão, em sua essência, é uma questão de confiança e obediência ao Senhor. Somos ordenados a perdoar. Talvez nos relacionaremos de novo. Talvez não. Nem sempre será possível. Mas nós temos que conceder perdão. Isso é inegociável. Tá? É inegociável. Continuar guardando rancor e alimentando a ferida é um ato pecaminoso. Você agirá da maneira que Deus lhe disse para agir, então você precisa perdoar. Você obedecerá ao Senhor nessa área? Você vai confiar nele mesmo? Suas feridas, seus problemas? Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Será que é a vontade de Deus mesmo que eu quero que seja feita ou é a minha? Você pode se concentrar no ataque que você sofreu, ou se concentrar no caráter de Deus, que é um Deus fiel e não vai falhar. Levar a amargura, o ressentimento, ou a alegria e paz que vem do Senhor. Você realmente aprecia a graça que foi lhe concedida através de Cristo na cruz? Deus perdoou uma tremenda dívida através de Jesus. Ele nos libertou do nosso passado de pecado. Ele nos fez novas criaturas. Ele nos deu uma bênção imerecida, meus irmãos. Outra coisa, agradeça quem foi gracioso na sua vida. Quem te alicerçou? Quem te deu um empurrãozinho? Quem que comprou os seus primeiros pares de tênis? Quem que te empurrou para ser o que você é hoje? Quem que te alicerçou? Quem que te falou, vai lá, estuda, vai lá, faça isso? Seja grato a essa pessoa. Seja grato. Há uma boa chance de que eles não percebam o impacto que eles tiveram na sua vida. Seja grato. Quando você tira um tempo para destacar os pontos fortes das pessoas, você abençoa o outro. Você abençoa o outro. Você passa a ser um distribuidor de graça. E Deus disse isso para nós, que nós devemos ser o quê? Dispenseiros de graça, de amor. Você dá um passo em direção a viver segundo o coração de Deus. Avalie sua vida, avalie seu coração. Veja aspectos que precisam ser moldados, irmãos. E viva segundo a vontade de Deus. Procure ser um homem segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. E a graça
e a glória seja dada somente a Deus.